Boa noite a todos, né? Eu sou José Carlos, sou professor do Instituto Sinapse há algum tempo, e para mim é um prazer muito grande estar com vocês hoje à noite para ministrar essa aula, o que para mim é algo completamente novo. Eu prefiro mesmo a sala de aula, aquele contato frente a frente que a gente tem, que eu acho muito melhor. Mas se o tempo não está nos permitindo isso, devido ao período que nós estamos passando agora, para mim é um prazer estar com vocês agora nesse momento e espero dar o melhor desse conhecimento para vocês. Levantei pesquisa a mais do que eu já tinha para que a gente possa ter o melhor possível, explorar o melhor possível desse material que a gente vai ver agora daqui para frente. Espero que ele enriqueça o conhecimento de vocês e vamos começar a nossa aula, né? Porque o tempo já está indo e a gente está querendo ver esse material. Eu fico um pouco ansioso, que é a minha primeira vez trabalhando dessa maneira, mas vamos à frente. Muito obrigado. Vamos prosseguir a nossa caminhada. A nossa disciplina que nós vamos ministrar hoje é a história da psicanálise. Quando falamos de psicanálise, nós estamos falando de algo muito maior do que a gente possa imaginar. Algo que levou muitos e muitos anos para se construir, que foi necessário décadas de debate para que ela viesse a existir, viesse a apresentar o seu objeto de estudo, também como ser aceita no meio dos programas de saúde e da própria saúde. A psicanálise surgiu em 1898, através do médico Sigmund Freud, que centrou seus trabalhos nos pacientes com sintomas neuróticos ou histéricos. Todos esses estudos levaram anos para ser desenvolvidos. Todos eles tiveram grandes confrontos para poder ser aceitos. A gente sabe que nesse período, em 1898, Freud era um médico que centrava os seus conhecimentos em busca de descobrir algo novo que ele acreditava existir, e que isso era material de grandes debates junto com outros pensadores da época, dos quais ele fazia parte, e também tinha os debates para que isso pudesse vir a ter uma credibilidade. E durante esse período todo, muitos debates aconteceram e muitos pensamentos nessa mesma linha foram destituídos. A origem do conceito de inconsciente introduzida por Freud se deu devido à preposição de uma realidade psíquica característica dos processos inconscientes. Freud se interessava por essa parte do inconsciente. Ele sempre acreditou que existia algo a mais do que a gente podia ver nesse universo grandioso que é o homem. E a história da psicanálise buscou profundamente ver o que acontecia com esse homem que apresentava sintomas diferenciados e a ciência não respondia. Não tinha como. Então, Freud se interessou por esse campo vasto do inconsciente, que é um universo contido em cada um de nós, que a gente vive isso e não tem como ser testado. Não tinha na época como ser testado. Então, essas características dos processos inconscientes eram um material precioso na época, mas desconhecido. Ninguém conhecia isso. Então, Freud era visto em muitas situações como
algo diferenciado, algo diferente, chamado meio de doido, porque as falas deles eram completamente diferentes das dos outros. E isso fazia com que ele fosse visto de modo diferente, contanto que muitas das suas protestas, das suas propostas, foram contestadas. A psicanálise é uma teoria formulada por Sigmund Freud no início do século XX. É ampla e muito complexa, e vereda por caminhos de contradições. Por que ela é complexa? Porque o objeto de estudo dela demorou muito tempo para ter credibilidade, para ser definido, e quando ele foi definido, não era aceito pela ciência. Por que não era aceito pela ciência? Porque ele era um conhecimento improvável. Ele era um conhecimento que não podia ser medido, não podia ser testado, não tinha como ser, digamos assim, verificado. Então, tinha essas contradições. Também os modos como Freud falava da psicanálise e do seu material de estudo era muito contraditório. Primeiro, porque ele sempre teve toda a sua base de estudo, foi baseado em cima da questão da libido, em cima da questão dos impulsos, e isso fazia com que ele tivesse descredibilidade frente aos pensadores da época, porque era contraditório dizer que um homem agia por impulso e não por intelectualidade. Não é que isso fosse exatamente assim, que o homem agia puramente por impulso, mas é que existe realmente nesse homem esse impulso. E esse impulso ele não pode ser medido pela ciência, não pode ser verificado. Ele é algo novo, muito difícil de se ver. Aliás, não tem como se ver, tem como se sentir. A sua história é contraditória. O próprio autor, em muitos de seus escritos, deixou de lado várias de suas teorias, porque nem ele mesmo sabia se funcionava. E uma dessas teorias foi a hipnose. Muitos escritos de Freud ficaram para trás, não foram escritos, não foram apresentados publicamente, porque a ciência da época não aceitava aquilo que ele apresentava, porque para ele tudo era sexual, tudo era desejo, tudo era energia pulsional, e ele defendia essas suas teorias como verdadeiras, o que na realidade eram verdadeiras. Mas tinha muitos que ele mesmo não tinha certeza se funcionava. A hipnose ficou para trás. Muitos anos depois, ela foi reestudada, foi reinventada e voltou a ser utilizada. Voltou a ser reutilizada depois que a psicanálise passou a ter crédito e apresentar o seu objeto de estudo. Dentro dessa visão, vários teóricos que praticavam a psicanálise discordavam dele, e principalmente de seus métodos. Um desses teóricos foi Lacan, um de seus principais admiradores. Lacan era um teórico de muito conhecimento da época, que tinha muita credibilidade e que também apreciava muito os métodos de Freud, apreciava muito a sua ciência, o seu trabalho, as técnicas psicanalíticas que ele apresentava, mas ele mesmo sabia que nem tudo que ele falava merecia tanto crédito, tanto que ele rompeu com ele. Mas, pouco tempo depois, o próprio Lacan defendeu várias teorias de Freud que ele viu que existiam realmente essas possibilidades desse homem ser esse universo desconhecido pela ciência e que poderia ser visto sem o olhar da medida, sem o olhar da testagem.
A história da psicanálise, ela além de ser complexa, é muito bonita. O aprimoramento da psicanálise trouxe vários conhecimentos sobre o comportamento humano e suas variações psíquicas. E um deles foi a descoberta de 3 elementos que mexem com nossa vida o tempo todo. Esses 3 elementos, eles estão em nós, eles são nós, e nós vivemos de acordo com o que eles apresentam para a gente. E essa descoberta ela foi muito importante para a psicanálise da época e é muito importante para a psicanálise hoje também, principalmente nas clínicas. Esses 3 objetos que ele descobriu foi o id, o ego e o superego. Esses 3 indivíduos, eles controlam a nossa vida, eles controlam os nossos movimentos. Com o passar do tempo e o aprimoramento da visão psicanalítica, novas técnicas surgiram e Freud se tornou célebre com a descoberta do método catártico, ou, melhor dizendo, da cartase. O que é o método catártico? O método cartático é justamente aquela parte que a gente precisa ver no ser humano, olhar o que aconteceu. A cartase vem de catar, ou seja, você tem que olhar o paciente com um olhar especial, vendo a história de vida dele, vendo o que aconteceu com ele, para poder praticar o método catático. Como assim que eu vou ver tudo isso nesse paciente? Eu vou conhecer a história dele, eu vou conhecer o que foi que aconteceu na vida dele, ele vai me passar esse material. Então, eu vou me apropriar desse material e, através da cartaz, eu vou ver como trabalhar, vou saber como trabalhar esse paciente, vou ver como esse paciente pode ser trabalhado, pode ser curado, pode ser tratado, porque ele está apresentando, com toda certeza, alguns sintomas, e esses sintomas estão nesse material que a gente vai trabalhar através da cartaz. O id, o ego e o superego, esses 3 elementos, eles foram muito importantes nas descobertas de Freud. Quando Freud falava desses 3 elementos, ele era considerado, achava ele era doido. Por que que existe? O que é id, o que é ego, o que é superego? Hoje nós sabemos o que significa isso. Mas antes, a gente não sabia. E Freud, como pensava além dos outros da sua época, ele conseguia ver isso nas pessoas. E para ele era uma glória ele ver isso. Vários dos seus métodos ficaram para trás porque a própria ciência não aceitou. O id é o nosso inconsciente. Ave Maria, isso era uma das paixões maiores de Freud, era esse inconsciente. Esse homem tinha esse material dele. Para ele, é a fonte de energia pulsional, ou melhor dizendo, é a libido. Para começar, ela é regida pelo princípio do prazer. Porém, ele vive controlado. Esse moço é aquele que acha que pode fazer tudo, que gosta de tudo. É o nosso lado liberal, é a nossa energia pulsional. Então, ele tem que viver controlado, porque senão ele faz coisas que não deve. É o que nós também não podemos fazer. O ego, o consciente, ele representa, o ego ou o consciente, ele representa o agora. Ele é o agora. Esse faz a mediação entre o id e o superego. É como se fosse aquele que tem o controle da situação, é aquele que media os conflitos, é aquele que aconselha, é aquele que controla os impulsos do outro, principalmente os do id.
ele controla essa energia posicional. Ele existe para isso. O superego, esse é livre. É totalmente livre. É ele que acha que pode tudo. Ele comanda o princípio do prazer e é herdeiro do Édipo, porém é controlado pelo ego. Esse, porém, opera com duas partes, uma parte maior, outra menor. Por que será que ele opera com duas partes, uma maior, outra menor? Primeiro ponto, a maior área é o inconsciente. Se nós tivéssemos, como é dito aí pela ciência, que nós não chegamos a desenvolver 30%, 40% da nossa intelectualidade. A maior parte é inconsciente e a menor parte é consciente. Então, como ele faz essa mediação entre esse campo pulsional, é utilizar essa parte maior inconsciente. Como é que isso age na gente no dia a dia? Existem sistemas de fuga que a gente, às vezes, é mais conhecido como ato falho. O controle foge, os atos falhos aparecem. Então, dentro desse processo, nós temos várias falas que são inconscientes, mas que são verbalizadas no momento presente, podendo causar conflito, podendo causar desconcentramento de alguma coisa que a gente está conversando, ou até mesmo atrapalhando o próprio raciocínio lógico do momento. O ego é o princípio da realidade. É aquele cara sério, é aquele que pensa, é aquele cara que não é extrovertido, é mais introvertido, mais que é concentrado. É ele quem torna o homem civilizado. Esse ego é quem faz da gente o que somos. Nem todos, né? Porque às vezes a gente, quando tem que resolver algum problema, seja ele de que natureza for, a gente não pensa, a gente vai para cima para resolver logo. No entanto, o ego é o princípio da realidade. É ele quem torna o homem civilizado, porque tem o poder de controlar os impulsos desse homem. Quais são os impulsos apresentados por esse homem? É o desejo de fazer, é o desejo de poder, é aquilo que ele acha que pode fazer sem pensar no que pode vir a acontecer com os outros, pode prejudicar os outros, ele não está nem aí. Se o que ele faz deu certo, tudo bem. Se não deu certo, ele também não vai se preocupar com isso e prossegue a sua caminhada. Então, sendo assim, o ego é o controlador dessa situação. O outro ponto, dentro do processo que envolve o id, o ego e o superego, existem outros elementos. Existem outros elementos e dentro desses elementos nós temos 3 pontos que a gente conhece. Melhor dizendo 4, por que não dizer 4? Nós temos o Édipo, o narcisismo, o recalque e a castração. Por que que nós temos esses 3 indivíduos, esses 4 indivíduos na nossa vida? Porque eles fazem parte do nosso ego. O Édipo, ele se apresenta como aquele que é o dono, aquele que pode tudo. É mais conhecido como o pequeno rei. Aquele que a gente tem que fazer tudo para ele, tem que estar em volta dele, para evitar que eles tenham descontentamento. No entanto, existe o outro, que também foi muito trabalhado por Freud dentro da história da psicanálise, que é o narcisismo. O que é o narcisismo?
Segundo os conhecimentos que a gente tem, as pessoas que a gente levanta, o narcisismo é aquela valoração demasiada do indivíduo por si mesmo. É aquela apreciação que eu tenho por mim mesmo, que eu sou muito belo, que eu sou bonito, que eu sou poderoso, que eu sou melhor do que os outros. Então, essa autovaloração, ela foi vista por Freud e foi batizada com o nome de narcisismo. Biblicamente, nós temos a história de Narciso, né, que a gente sabe aí, um belo jovem que morreu afogado porque apreciou sua própria figura. Então, é uma ciência que estuda coisas que existem, mas que estão além do poder de medir ou verificar. Porém, nós temos também o recalque. O que será o recalque para o homem? Nós temos vários indivíduos que, ao longo da sua vida, vivem quietos, calados, não fazem nada. Por quê? Quantas vezes a gente não já viu alguém chegar para o outro e dizer, fulano, você é recalcado ou recalcada? Isso significa simplesmente dizer que eu não conto minhas coisas para ninguém, que eu sou alguém calado, quieto, silencioso, que eu não me arrisco muito. Não, outra matéria uma outra aula que eu dei, dentro desse recalque, a gente vê os tipos psicológicos que existem esses dois indivíduos, o recalcado e não recalcado, ou seja, o introvertido e o extrovertido. Eles dois estão dentro desse processo de recalque. Mas o recalque em tudo é exatamente esse processo, em que esse indivíduo, ele centra os seus pensamentos em si mesmo, mas não bota isso para fora, não se vangloria, ele não arrisca expor aquilo que ele sabe diretamente, ele não se arrisca muito. Então, por isso, essa parte que Freud descobriu do homem, ele colocou o nome de recalque. Mas a psicanálise continua escrevendo a sua história e temos uma tal de castração, que ela também está dentro do complexo de Édipo. O que é essa castração? Dentro do processo de Édipo, essa castração significa a quebra, significa o início do conhecimento, da apresentação de uma lei, ou seja, da lei daquilo que pode e do que não pode, que aquele infante tem que passar por isso para que ele aprenda a dividir as coisas, para que ele aprenda quem é quem dentro daquela situação. Quem é papai, quem é mamãe, quem sou eu. Leva muito tempo. Dentro desse processo aí, a castração é dolorida, é um processo muito doloroso, não só para uma parte, mas para ambas as partes que fazem prática dessa castração, que é necessário, e nós não temos como, de forma alguma, como escapar dela. Temos que passar por ela de alguma forma. Se a gente não passar por ela, mais tarde nós vamos apresentar comportamentos diferenciados dos ditos normais. Dentro desse processo, tem um ponto que devemos ficar atento, é com o desejo do id. Por que que nós temos que ficar atento com o desejo do id? Porque ele não reconhece o tempo ou o local. O id, ele não tem barreiras para ele. Como nós já falamos, ele não tem barreira. Ele se considera solto, ele se considera livre e não reconhece tempo, local ou espaço. Para ele, todo local, todo tempo, todo espaço é local de ser feliz, é local de ser alegre, é local de estar bem para ele. Isso não é bem desse jeito, mas ele quer que seja assim. Porém, aquilo que ele viveu, aquilo que está depositado no ID, porque nós sabemos que o ID é o nosso depósito de informação. É como se você tivesse uma caixinha de joia e você coloca as suas peças de joia dentro, vai aumentando a quantidade de brincos, de cordões, de anéis, e alguns vão ficando velhos.
E você vai ter que se desfazer de alguns para que esse depósito esvazie e você possa botar outros novos. Porém, o ID, ele é esse depósito. Só que nós não temos como jogar fora as informações que caem no ID. Por quê? Porque ele é a história da nossa vida. Ele é o depósito de tudo que acontece. Então, aquilo que ele viveu pode retornar em algum momento da sua vida. Por exemplo, no meio de um sonho ou sintomas em qualquer momento da vida do indivíduo. Como é que ele pode retornar? Pode sim. Você viveu uma problemática, você viveu um medo, você viveu algo que te apavorou muito quando você era criança, quando você era adolescente, mas isso passou. Você viu outras coisas, isso praticamente apagou da sua vida. Só que não apagou. Na realidade, ele está guardado lá no seu ID. No dia que você se confrontar com algo parecido com aquilo que você viveu, você vai ter lembranças. E essas lembranças vão ser muito fortes. Quando eles retornam em sonho, através de sonho, porque às vezes você tem esse impacto, esse contato com aquilo que você viveu de uma forma diferente hoje, mas muito parecida, então você vai sentir isso em você e através do sonho você vai sentir como se tivesse acontecendo com você novamente. Isso vai provocar em você, no outro dia que você teve esse sonho, lembranças daquilo que você viveu. Se você tiver com quem externar esse momento da sua vida, você vai contar que teve um sonho, foi muito parecido com o que você viveu, que você não estava nem pensando nisso, mas que aconteceu. E nesse momento da vida da gente, a gente lembra muito do passado. Tem muitas coisas do passado que estão depositadas dentro do ID, porque não tem como a gente nos livrar do que nos aconteceu no passado. São as lembranças que estão depositadas lá. Uma caixinha de joia, a gente coloca uma joia dentro, tira para botar outra, quando ela está cheia, com a maior facilidade do mundo. Mas como é que a gente pode apagar alguma coisa que aconteceu na vida da gente no passado? As clínicas hoje, elas vivem cheias de pessoas sofrendo com problemas que nem elas mesmas sabem o que é. Mas quando começa o tratamento, quando começa o trabalho, elas vão descobrindo que o que está perturbando ela hoje é o que aconteceu na vida dela ontem. E a gente tem que estar pronto. E como a gente vai estar pronto para isso? Acompanhando esses conhecimentos dentro da história da psicanálise. Dentro da visão psicanalística, nota-se que o ego tem função de prevenção ou de preservação da espécie. Importante quando a gente fala nessa questão dessa preservação da espécie. Como será que esse ego pode fazer essa prevenção da espécie? O primeiro ponto é porque ele controla um vaidoso e um aventureiro. O ego controla esses dois indivíduos. Quem é esses dois indivíduos que ele controla ao longo da vida do ser humano? É o id e o superego. Ele é quem controla esses dois indivíduos. Portanto, isso aqui, para Freud explicar para a ciência, no século XX, era muito complexo. Alguém aceitar algo que não pode ser visto, mas que modifica a vida do ser humano. Então, esse ego, ele existe, todos nós sabemos hoje que ele existe. E ele tem essa função de preservação. Ele tem a função de preservação da espécie, porque se ele não preservasse esse homem dos seus atos, dos seus desejos, dos seus impulsos, não controlasse a libido, esse homem se destruía. Se acabava, com toda certeza. Freud afirma que o homem, através da transformação dos instintos,